Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. Sem floresta, sem vida. Tudo que a gente faz e em todos os lugares que frequentamos tem um pedacinho de floresta. Em casa, no trabalho, nos alimentos, nos remédios que tomamos. Preservar as florestas é garantir a nossa própria sobrevivência no planeta e deixar um mundo mais equilibrado para as próximas gerações. Aliás, como será que estão as nossas florestas? Daqui a pouquinho a gente responde essa pergunta. Antes vamos falar sobre esses ambientes naturais. São um lar de povos indígenas, quilombolas e extrativistas que dependem dos recursos da mata para viver. As florestas abrigam milhares de espécies de animais e plantas, nascentes, rios e garantem a disponibilidade de água e alimentos. Além disso, ajudam a regular o clima. Falar de florestas no Brasil é também falar sobre os biomas, definidos pelo IBGE como um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação. No Brasil, as florestas estão presentes na Mata Atlântica e na Amazônia. A floresta é importante. A primeira entrevistada desse bloco é a doutora Cristina Angustin, especialista em biomas. Ela é geóloga da Universidade Federal de Minas Gerais. Pela internet, Cristiano Oliveira conversou com ela. Ô Léo, como você disse, eu vou conversar com a professora Cristina, da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre biomas. E claro que a primeira pergunta que eu vou fazer para ela agora, que já está aqui com a gente. Professora, seja bem-vinda ao Meio Ambiente por Inteiro. Eu gostaria de saber da senhora o que é um bioma, o que caracteriza um bioma. Bem, a gente, como em toda área científica, às vezes o conceito varia, mas eu diria que há um consenso em torno de alguns elementos da conceituação, que os biomas são considerados ecossistemas terrestres que são representados por um tipo uniforme de ambiente que é identificado e classificado de acordo com alguns critérios, sendo os mais importantes o macroclima, a fitofisionomia, a altitude da área, os solos. A especialista explica que as florestas fazem parte dos biomas brasileiros em áreas com predomínio de espécies de árvores altas, frondosas, de copas largas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Quer dizer, fitofisionomicamente, ela é formada basicamente de árvores, e árvores grandes, que em alguns casos criam até microclimas embaixo delas, porque não deixa a radiação solar chegar até o solo, por exemplo. Onde tem floresta, tem água. Doutora Cristina também explica que a floresta amazônica, por exemplo, tem grande potencial hídrico e reforça a importância em combater o desmatamento e as queimadas para não abrir mão de um bem tão precioso. Como que os rios nascem aqui no Brasil? Os rios podem nascer de geleiras, etc. Mas os rios no Brasil, eles têm um elemento comum, que são os lençóis freáticos. E os lençóis freáticos, eles só se retroalimentam, eles têm água constantemente, porque a água infiltra. Você tem chuva e a água infiltra. E a cobertura vegetal, ela acaba por auxiliar nessa infiltração. E ela auxilia nessa infiltração de várias maneiras. Ela auxilia a se tornarem obstáculos na vertente para que não ocorra erosão, porque a água que cai da chuva ela tem mais tempo de contato com a superfície do solo e tem tempo para infiltrar naquele solo e alimentar esses lençóis freáticos. A cada 2 anos O Meio Ambiente por Inteiro conversou com um representante de programas de recursos naturais da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação no Brasil, a FAO. A floresta é definida pela FAO como uma área de cobertura pelo menos de 0,5 hectares, onde há árvores que crescem, ou já cresceram, pelo menos até 5 metros de altura, e que cobrem pelo menos 10% da superfície. Tem várias tipologias de florestas, obviamente podem existir árvores fora da floresta, mas não existe uma floresta sem árvores, de acordo com esta definição da FAO. As florestas estão diretamente ligadas ao bem-estar, à saúde, à subsistência e à sobrevivência humana. O Brasil abriga a maior floresta tropical do mundo.
A floresta amazônica é responsável por uma importante reserva genética da fauna e da flora. É uma mina de ouro para a pesquisa. Também temos a Mata Atlântica, que abriga cerca de 8% de todas as espécies de animais e plantas do mundo. Sem esquecer, claro, do Cerrado, da Caatinga, do bioma Pampa e do Pantanal. Juntos representam 1/3 da biodiversidade do planeta. Mais de 61% do território nacional é coberto por florestas, segundo o Serviço Florestal Brasileiro. Parece muito, né? Mas o problema, segundo ambientalistas, é que vegetações vêm sendo destruídas e perdendo espaço para extração ilegal de madeira e abertura de novas áreas de cultivo. Temos atualmente uma taxa média nos últimos 10 anos de 4,7 milhões de hectares por ano. A situação do Brasil é que o Brasil é o segundo país do mundo como superfície de floresta, é segundo apenas a Rússia. Tem 5 milhões de hectares de floresta, a maior parte na área equatorial e tropical. E a taxa de desmatamento, apesar do crescimento rápido nos últimos ano e meio, melhorou bastante em relação aos 2 decênios anteriores. No dia 17 de julho é celebrado o Dia de Proteção às Florestas. A data foi criada para conscientizar as pessoas de que preservar vegetações nativas não é opção, é necessidade, como dissemos no começo do programa. Não por coincidência, 17 de julho também é o dia de uma figura conhecida no folclore brasileiro, Curupira, o protetor das florestas. A floresta tem um papel fundamental. Voltamos à conversa com o representante de programas de recursos naturais da FAO no Brasil. Ele explica que as florestas ajudam no combate às mudanças climáticas que causam grandes prejuízos na economia e em vários setores, como o agronegócio. O papel da floresta é fundamental, não apenas para questões de conservação da diversidade biológica, mas também para a mitigação das mudanças climáticas, que são causadas principalmente pelas atividades humanas que causam aumento na atmosfera de emissões de gases de efeito estufas. Então, a floresta é fundamental porque absorve o principal gás de efeito estufa, que é o hidróxido de carbono, dióxido de carbono, e também tem um papel fundamental para a vida de muitas populações, não apenas indígenas, mas também de outras etnias que moram na floresta. A SOS Amazônia nasceu com... Agora você vai conhecer o trabalho da organização não governamental SOS Amazônia, criada há mais de 30 anos por guardiões da floresta, em Rio Branco, no Acre. Na época, professores, estudantes universitários e ativistas se organizaram com o objetivo de defender a causa extrativista e proteger a floresta amazônica. Trazendo uma ameaça muito grande a esses povos daqui da região. O Meio Ambiente por Inteiro conversou pela internet com Miguel Escarcelo, secretário-geral da SOS Amazônia. E aqui no Acre, nesse período de 85 para cá, um pouco antes, os seringueiros se mobilizaram e passaram a enfrentar esse avanço da ocupação dos antigos seringais, que eram vendidos e ignoravam que lá haviam seringueiros espalhados nesses seringais, em milhares de hectares de floresta, vários seringueiros nas suas colocações, né? E isso causou atritos seríssimos, uma série de ameaças, de enfrentamentos, e os seringueiros lançaram os empates. Esses empates foram justamente para empatar as frentes de desmatamento nas áreas de seringal em que começavam a se implantar o gado, né, a retirada de madeira para se implantar as pastagens. 3 décadas de luta em defesa da floresta. A dedicação e o empenho durante esses anos fez a ONG ser reconhecida como uma das 100 melhores do país. Para o Miguel, floresta é sinônimo de riqueza. Essa riqueza exige que haja uma ação efetiva para que a
floresta permaneça em pé e, consequentemente, mantendo a floresta em pé, além de se proteger essa biodiversidade que ela apresenta, ela vai se proteger também essas populações tradicionais. Os povos indígenas originários que aqui habitavam desde 1500, antes da chegada dos portugueses, e logo mais adiante as populações tradicionais de seringueiros e extrativistas que foram se instalando aqui no final do século XVIII, no final do século XIX, né? E se mantiveram até hoje. Ainda existem vários desses agrupamentos tradicionais espalhados aqui no Acre e em muitos territórios da Amazônia, né? Um relatório divulgado pela ONG revela que em 2019 a floresta amazônica perdeu quase 10 mil quilômetros quadrados de vegetação. A área corresponde a 6 vezes a cidade de São Paulo. Em contrapartida, o relatório mostra também o resultado das ações promovidas pela ONG no ano passado. O saldo foi de mais de 10 mil árvores plantadas, 30 hectares recuperados com o sistema agroflorestal. Proteger floresta é resguardar a vida. A gente tem feito isso também. A gente tem a intenção de inicial para esse ano que a gente pudesse até 100 hectares ano. Isso seria o ideal. A gente acabou de fazer uma proposta de projeto para que a gente consiga ter a produção de aproximadamente 400 mil mudas para os próximos 3 anos, e que a gente consiga restaurar 100 hectares na região da reserva Chico Mendes. Veja no próximo bloco. Um estudo feito pela ONU revela dados que chamam a atenção das florestas do mundo todo. Também vamos mostrar projetos que ajudam na preservação das áreas florestais. A gente volta já. O meio ambiente por inteiro está de volta. Segundo a ONU, cerca de 90% das espécies terrestres de seres vivos são encontradas nas florestas. Além de serem um habitat para a biodiversidade, elas oferecem uma série de serviços ecossistêmicos para os seres humanos. No segundo bloco do programa, a gente continua falando sobre a preservação desses ambientes tão importantes para a vida no planeta. Recentemente foi publicado pela ONU o relatório O Estado das Florestas do Mundo. O documento mostrou que é preciso agir imediatamente para proteger a biodiversidade, considerando as taxas de desmatamento e da degradação ambiental. O estudo foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e com o Centro de Monitoramento da Conservação Mundial da ONU Meio Ambiente. O relatório afirma que o desmatamento anual diminuiu nas últimas 3 décadas, mas destaca que desde 1990 foram desmatados cerca de 420 milhões de hectares florestais. De acordo com o estudo, as florestas contam com cerca de 60 mil espécies de árvores. Foram contabilizados 80% dos anfíbios, 75% das aves e 68% dos mamíferos. Apesar da diminuição do desmatamento nas últimas décadas, a ONU revela que cerca de 10 milhões de hectares ainda estão sendo perdidos a cada ano para a agricultura e outros usos da terra. Cuidar das florestas é garantir mais empregos e meios de subsistência. Milhões de pessoas no mundo todo dependem dessas áreas para a segurança alimentar e trabalho. Ainda segundo a ONU, esses ecossistemas fornecem mais de 86 milhões dos chamados empregos verdes, e mais de 90% das pessoas que vivem em extrema pobreza dependem deles para se alimentar. Agora você vai conhecer o trabalho de algumas pessoas que ajudam na preservação das florestas. Vamos começar com o WRI, um instituto de pesquisa global que transforma ideias em ações para promover proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano. O trabalho é feito em 60 países e conta com aproximadamente 700 profissionais em escritórios espalhados no Brasil, China, Estados Unidos, Europa, México,
Índia, Indonésia e África. Um dos objetivos do Instituto é conscientizar a sociedade para a proteção dos recursos naturais. Ações empresariais. Pela internet, conversamos com Luiz Amaral, diretor de soluções globais para commodities e finanças do WRI. Nosso objetivo é trazer tecnologia de satélites, Big Data e computação na nuvem para oferecer dados atualizados sobre a situação das florestas no mundo. Apoiamos qualquer pessoa ou instituição, em qualquer parte do globo, a monitorar suas florestas através de soluções acessíveis na internet. O diretor de soluções globais explica que, antigamente, o monitoramento de florestas pelo mundo era feito com visitas a campo e sobrevoos em áreas grandes. Com o avanço da tecnologia, isso passou a ser feito também pelo computador. O Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais do Brasil, ou INPE, foi uma das entidades que iniciou esse processo no mundo através do seu programa chamado PRODES, para o monitoramento do desmatamento na Amazônia. Ainda hoje, é um exemplo de inovação no mundo e orgulho da ciência brasileira. Porém, não são todos os países que têm essa capacidade. O Global Forest Watch veio para trazer essa tecnologia para todos os países do mundo. É importante ressaltar que não se trata apenas de obter fotos de satélite. Elas já existem e estão disponíveis na internet há vários anos. O problema é que ninguém consegue analisar centenas ou milhares de imagens visualmente, então o segredo está em treinar o computador para fazer isso por nós. Esses algoritmos têm revolucionado a maneira como nós monitoramos o uso do solo no mundo e trazendo muito mais acessibilidade para todos os atores. Os projetos do WRI relacionados à floresta vão ajudar o Brasil a conquistar os compromissos de restauração estabelecidos no Acordo de Paris, em recuperar 12 milhões de hectares até 2030. Segundo o Instituto, restaurar essas áreas é um benefício para toda a sociedade, com a preservação das nascentes e solo, sequestro de carbono, renovação do ar, combate às mudanças climáticas e diminuição de riscos na produção de alimentos. O pior indicador é que temos visto uma tendência de aumento significativo com relação ao passado nos anos recentes. É uma pena, pois o país tinha uma bela história a ser contada. No início dos anos 2000, o desmatamento estava absolutamente sem controle. Já no início dos anos 2010, o país conseguiu reduzir drasticamente essas taxas para os seus menores níveis da história. Naquela época, éramos constantemente apontados como um exemplo a ser seguido para o mundo. Infelizmente, hoje já não é mais o caso. Voltamos a ser o centro negativo das atenções em função dessa alta das taxas de desmatamento recente. Agora a gente fala sobre o trabalho do Serviço Florestal Brasileiro, criado há 14 anos pelo governo federal para promover o conhecimento, o uso sustentável e a ampliação da cobertura florestal. O que nós temos que fazer agora é dar o uso. Nossa reportagem conversou com o diretor de concessões florestais e monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro. Paulo Carneiro fala da importância do manejo sustentável. O manejo florestal ele engloba um conjunto de técnicas que permitem a exploração da floresta causando um impacto mínimo. Então, esse conjunto de técnica vai desde o planejamento de estradas, da identificação das árvores que vão ser abatidas, do arraste, do transporte. E esse conjunto todo de técnicas minimiza o impacto e permite com que a produção seja constante ao longo dos anos e que a floresta se regenere. O Brasil possui 310 milhões de hectares de áreas públicas, mais de 90% na região norte. Carneiro explica que as concessões florestais permitem que o setor privado realize um manejo sustentável em terras públicas. Ele também explica que é possível conciliar desenvolvimento sustentável com uso e conservação das florestas. É possível e é necessário, na verdade. Para isso a gente tem que valorizar a floresta em pé. E a gente, o Brasil, ele usou ao longo dos anos, ele fez um planejamento, então ele destinou as áreas usadas por povos indígenas para a criação de áreas de terras indígenas, as áreas ocupadas por populações tradicionais para a criação de reservas extrativistas e as áreas biologicamente mais importantes para a criação de unidades de proteção integral. Do Serviço Florestal Brasileiro para o Instituto Socioambiental, organização não-governamental criada em 1994 por um grupo de pessoas que trabalhava com direitos indígenas para ajudar a propor soluções sustentáveis para o país.
Conversamos com a Adriana Ramos, assessora do Instituto. Nós desenvolvemos, junto com as comunidades e as suas organizações, diagnósticos da situação daqueles territórios e projetos que visam garantir as condições dessas comunidades viverem autonomamente, do seu modo tradicional e, com isso, contribuir com a conservação da floresta, buscando a melhoria de qualidade de vida deles no sentido de garantir renda e condições para que eles possam lidar com os grandes dilemas que viver nesses territórios traz. Entre eles, lidar com as ameaças de desmatamento e invasões que esses territórios têm. O ISA monitora as áreas protegidas no país, como a Amazônia e principalmente terras indígenas, mantendo o banco de dados disponível a toda a sociedade. Esse trabalho ele tem contribuído muito para fortalecer as organizações indígenas nessas regiões e fazer com que elas tenham projetos de vida que dialoguem com a perspectiva de desenvolvimento sustentável. Manter essas comunidades em condições de desenvolver suas formas tradicionais de viver é uma das formas de contribuir com a conservação das florestas tropicais. Já é público e notório a importância que as florestas tropicais têm para o mundo, em especial a Amazônia, que é a maior área de floresta tropical contínua do planeta e que cumpre um papel no balanço das chuvas, do regime de chuvas, no balanço climático geral global, como é reconhecido internacionalmente. Antes de terminar, Adriana explica que o trabalho do ISA tem o objetivo de criar alternativas que possam inspirar políticas públicas para contribuir de forma mais efetiva nas áreas florestais. Obviamente, as especificidades de cada comunidade, de cada local, merecem esse olhar que a gente consegue dar ao estar trabalhando diretamente com essas comunidades. O desafio da sustentabilidade socioambiental no Brasil é muito grande, mas nós estamos, aos poucos, construindo alternativas que podem contribuir para a solução. No próximo bloco vamos falar sobre biomas brasileiros e ainda o que dizem as leis brasileiras que protegem as florestas. Voltamos já. Chegamos ao terceiro bloco do programa. Agora vamos falar um pouco sobre a relação entre as florestas e os biomas brasileiros. Nós conversamos com um advogado para entender as principais leis que protegem os ambientes florestais no país. Você também vai conhecer uma associação criada há mais de 20 anos para proteger a caatinga. Antes de falar da caatinga, vamos mostrar uma iniciativa muito bacana de preservação na Amazônia. Para combater o desmatamento ilegal e proteger o bioma, foi criado o projeto Amazônia Protege, idealizado pelo Ministério Público Federal. Nossa reportagem conversou com o Procurador da República, Rafael Rocha. O projeto Amazônia Protege foi idealizado pelo Ministério Público Federal em parceria com o IBAMA, ICMBio e Universidade Federal de Lavras. A partir do ano de 2017, nós passamos a adotar uma metodologia diferente para processar infratores ambientais. Antes, o MPF dependia muito de vistoria em campo e dos autos de infração que eram lavrados após a vistoria em campo. Hoje em dia, nós podemos nos antecipar a essa atuação dos órgãos de fiscalização. Como? Da seguinte forma: nós conseguimos identificar por imagens de satélite os desmatamentos que aconteceram depois do ano de 2015 e os desmatamentos grandes, de áreas com mais de 60 hectares. O foco do projeto são desmatamentos recentes e em grandes áreas. Para ajudar na fiscalização, são utilizadas imagens de satélites e cruzamentos de dados públicos. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. O maior desafio do projeto é identificar os responsáveis pelos desmatamentos ilegais e puni-los, como mostra esse vídeo em 3D. Analisar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Com as informações em mãos, o Ministério Público ajuiza ações civis públicas,
Já foram ajuizadas mais de 3.500 ações. Quando isso acontece, o Ministério Público requer o pagamento de indenização por danos ambientais, tanto dano material quanto dano moral coletivo. Além disso, o responsável deve recuperar a área desmatada. É de conhecimento geral que as ações demoram um certo tempo para serem julgadas e não é razoável imaginar que o trânsito em julgado vai acontecer a curto prazo. Há 20 anos foi criado o Programa Nacional de Florestas, pelo Decreto 3.420. O PNF tem o objetivo de articular políticas públicas setoriais para promover o desenvolvimento sustentável, conciliando o uso com a conservação das florestas brasileiras. Florestas como um todo. Aproveitando esse assunto, o Meio Ambiente por Inteiro conversou com o advogado João Alfredo para falar um pouco sobre as leis brasileiras que protegem os ambientes florestais. Nós temos uma Constituição, né, que pela primeira vez, através principalmente de um artigo, que é o artigo 225, né, no título 8º da Ordem Social, no capítulo 6, é um capítulo completo sobre a questão ambiental. E esse artigo 225, no seu caput, ele traz o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de proteção ao meio ambiente, onde esse dever de proteção é do poder público e é da coletividade. Proteção do meio ambiente não só para as atuais gerações, mas para gerações futuras. E o que é mais importante, o meio ambiente é compreendido como um bem de uso comum do povo. O advogado explica que o Código Florestal determina que as florestas e demais formas de vegetação nativa são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Dizendo, inclusive, que o direito de propriedade ele é exercido com essas limitações. Portanto, há um princípio de uma função ambiental da propriedade. Bom, e se existe legislação, também existe punição para quem não cumpri-la. O advogado fala da Lei 9.608, de 1998, que trata das infrações ambientais. Para ele, há uma falha no cumprimento da legislação, com poucas fiscalizações. É um momento de se lutar, porque o Brasil está sendo colocado em nível mundial numa situação gravíssima, exatamente pelo crescimento do desmatamento da Amazônia, e nós temos então que lutar para que esses dispositivos, desde a Constituição, chegando a todas as leis que eu li, possam ser aplicados e as nossas florestas possam ser protegidas, porque nós somos um dos países donos, vamos dizer assim, da maior de biodiversidade do planeta, e esse nosso país ele assinou, tá certo, a Convenção da Diversidade Biológica. Há pouco falamos sobre Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Agora vamos mostrar o trabalho da Associação Caatinga, que há mais de 20 anos promove ações para preservar terras e água do bioma. Apesar de não ser floresta, a Caatinga merece estar aqui no programa, porque além de ser o único bioma que só ocorre no Brasil, tem números representativos. É o que diz o biólogo Samuel, coordenador da associação. Defender o bioma Caatinga é importante, porque o bioma Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e corresponde a 11% do território nacional. E cerca de 56% dele já foi alterado pelas ações do homem, ou seja, já foi antropizado, né? E menos de 2% do bioma Caatinga é protegido por unidades de conservação de proteção integral, ou seja, é um dos biomas menos protegidos do país. Além disso, o bioma Caatinga corresponde a 88% do território do estado do Ceará e cerca de 46% dele também já foi alterado, já foi antropizado. Um bioma nosso, mas pouco protegido em unidades de conservação. Um bioma rico em biodiversidade que precisa de cuidados. Para tentar reduzir essa pressão sobre o bioma Caatinga causado pelo homem, a Associação Caatinga vem trabalhando em várias linhas de atuação, que vão desde a pesquisa científica, o fomento a políticas públicas, a restauração florestal, a criação e gestão de unidades de conservação, a disseminação de tecnologias sustentáveis, a educação ambiental e a comunicação. O coordenador da Associação Caatinga fala agora sobre conquistas importantes. A entidade já criou 25 unidades de conservação e elaborou o plano de manejo de outras 13. Nós temos mais de 36 mil hectares legalmente protegidos.
Também trabalhamos diretamente com 40 comunidades no entorno da Reserva Natural Serra das Almas, unidade de conservação criada e gerida pela Associação Caatinga, com mais de 6.000 hectares. E nessas comunidades nós já restauramos mais de 122 hectares de caatinga e plantamos mais de 255 mil mudas de espécies nativas da caatinga. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!